Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Lembre-se de inscrever-se, clicar em gostei nos conteúdos. Eu sou João Vitor Wrobleski e apresentarei a temática de hoje. Hoje vamos falar um pouco a respeito da identificação com o próprio trabalho. Essa é uma coisa que preocupa muitas pessoas, porque muitas vezes, apesar de que agora na realidade que nós estamos no movimento do país, se aposentar não vai ser uma coisa mais tão comum, mas muitas vezes uma pessoa ela trabalha a vida toda e aí quando ela se aposenta, ela acaba desenvolvendo vários problemas de saúde, muitos deles problemas psicológicos, inclusive como depressão, transtornos variados. E algumas vezes, inclusive, isso leva as pessoas ao suicídio ou a graves adoecimentos físicos e psíquicos. E aí muita gente se pergunta, nossa, mas trabalhou uma vida inteira, teve tanta dificuldade durante esse período, sobreviveu a todas elas, superou todas essas dificuldades e agora que poderia aproveitar a aposentadoria, acaba acontecendo isso. É importante entendermos que muitas pessoas se identificam de tal maneira com o seu trabalho que acabam, quando perdendo a posição que ocupam, perdendo parte da sua identidade. Então é muito comum nós vermos que muitas pessoas se identificarem nem mesmo por onde moram ou por alguma coisa que gostam, mas já se apresentarem com o nome e a função que ocupam em determinada empresa. Isso faz com que haja uma certa colação entre o sujeito e a função que ele ocupa. E aí quando ocorre essa ruptura na aposentadoria, que esse sujeito ele é obrigado a deixar essa posição que ele ocupa, é como se ele deixasse parte de si. É como se morresse uma parte do sujeito. E isso faz com que esse sujeito muitas vezes não se reconheça mais no mundo, com que esse sujeito não consiga mais encontrar um sentido para sua vida, porque o sentido era aquilo. Quando ele perde aquilo, perde o sentido. E por isso é muito importante, principalmente para as pessoas que estão próximas à aposentadoria ou que vão por algum motivo realizar alguma ruptura com uma função que ocupam e que costumam se identificar muito com essa função, é importante encontrar outras ocupações, encontrar outras atividades para realizar, porque fazer essa ruptura e ficar sem fazer nada é muito angustiante para alguém que já se criou em uma rotina de sempre ter algo a fazer, sempre estar ocupado e principalmente muitas vezes ter nessa ocupação um grande motivo de, digamos assim, massagem para o ego. Porque muitas dessas pessoas que se identificam muito com a profissão que ocupam são pessoas que comumente são tidas como muito boas naquilo que fazem e são muito bem faladas pelaquilo que fazem. E aí o fato desse sujeito perder essa identificação, perder isso que ele tinha, perder essa certa, eu diria, valorização que o outro dá a ele pela função que ele ocupa, isso é um luto muito grande. E muitas vezes é um luto que o sujeito não dá conta. E aí também que nós temos algumas empresas, não também por questão de caridade, mas sim por interesses próprios, mas temos algumas empresas já se preocupando com essa questão. Então, quando vão aposentar uma pessoa que está há muito tempo em uma mesma função, em um mesmo cargo, principalmente quando é pessoa de setores administrativos, acabam oferecendo, algumas empresas têm essa política de oferecer por conta da própria empresa um acompanhamento psicológico para esse desligamento do trabalho. E isso é muito importante. Então, mesmo que a sua empresa, se você trabalha, está prestes a se aposentar ou vai fazer por algum motivo, muitas vezes até por aposentadoria privada mesmo, você mesmo decidiu, tem uma outra fonte de renda, consegue decidir o que vai parar de trabalhar,
É importante fazer esse acompanhamento terapêutico nessa parada para que você não sofra com essa certa ruptura com o sujeito que se constrói em função do trabalho. O trabalho é algo muito significativo na nossa vida, querendo ou não, ele ocupa, na maior parte dos casos, até 1/3 da nossa vida. Então, nós chegamos a passar 8 horas do nosso dia trabalhando. Isso é literalmente 1/3 do nosso dia. Então, não tem como negar o significado que o trabalho adquire, ocupando 1/3 da nossa vida. E muitas vezes ao longo de muitos anos ou até pela vida toda. Então, se existe alguma ruptura com esse trabalho, essa ruptura possivelmente vai ser significativa e é importante que tenha um acompanhamento adequado para que ela não desencadeie em sofrimentos e transtornos mais significativos e mais preocupantes. É isso, muito obrigado por assistir esse conteúdo. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei e até um próximo vídeo.